Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos estudar agora ciências. Vamos lá? No livro 2, nós terminamos estudando características dos animais. Nós falamos sobre os animais vertebrados e os animais invertebrados. Esse livro 3 aqui, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo o grupo dos animais invertebrados e depois o grupo dos animais invertebrados. O livro começa falando sobre os animais invertebrados, né? Tá aí, ó. Animais invertebrados é a primeira unidade, o primeiro capítulo desse livro 3, ok? Então, só vamos lembrar o que são os animais vertebrados e invertebrados. Aí na página, primeiro vamos falar as páginas. Livro, páginas 136 até 142. E a ficha são as páginas 77 até 80. Ok? Vamos lá. Aí na página 76, primeiro ele lembra, né? Mas eu sei que vocês já sabem, né? Mas a gente tem que falar. O que são os animais vertebrados e invertebrados? Diz aí, ó. Diz assim, ó. A palavra vertebrado vem de quê? De vértebra. É um termo utilizado para falar da coluna vertebral. Então, os animais que possuem coluna vertebral são chamados de vertebrados. Os animais que possuem ossos, possuem coluna, são os vertebrados. E o invertebrado, como diz aí no livro, na palavra vertebrado, adiciona um in na frente, mostrando uma negação, ou seja, oposição. O que não é vertebrado é invertebrado. Então, se o vertebrado ele tem vértebra e ossos, o invertebrado ele não possui vértebra e ossos. Então, os animais invertebrados são aqueles que não possuem vértebras nem ossos. Lembramos? Agora vamos continuar. Para facilitar o estudo dos invertebrados, o livro dividiu em pequenos grupos, tá? E hoje nós vamos estudar 2 desses grupos. Tem mais, vamos ver nas próximas aulas. Hoje vamos estudar 2. Nós vamos estudar os poríferos e os quinidários. Vamos começar com os poríferos. Primeiro, antes, tem aí umas imagens ó, de alguns animais invertebrados. Tem alguns animais que nós vamos ver hoje que a gente, às vezes, nem imagina que seja um animal. A gente olha e fala, é uma planta, mas é um animal. Aí tem a imagem de alguns, ó, tem uma esponja do mar, tem um caramujo e uma libélula. Exemplos de animais invertebrados. Agora vamos à página 137 e vamos começar a falar dos poríferos. Vocês conhecem, talvez já viram, mas não sabem o que são. Vamos lá. Os poríferos são animais aquáticos, ou seja, eles vivem na água. Poríferos, eles são conhecidos como as esponjas. Sabe o Bob Esponja? Então, é claro que ele é uma animação, né? Botaram nele pés e mãos e braços, pernas, mas é uma esponja do mar. Então, o Bob Esponja é um porífero. Só um exemplo que eu tô dando, tá? A maioria deles, né, vivem em ambiente marinho. Ambiente marinho, quando fala em ambiente marinho, é porque é um ambiente de água salgada, tá bom? Então, a maioria dos poríferos, ou seja, as esponjas vivem em ambientes marinhos. Também conseguimos vê-los em água doce, mas a maioria está nos marinhos de água salgada. E eles possuem um hábito de vida que se chama céssio. O que é céssio? Com 2 S. S é acento agudo, S-S-I-L. Céssio significa que ele é preso no chão, ele é preso no solo, na superfície. Ele não tem como sair andando ou como ele vive na água nadando. Ele é preso, ele é fixo, entendeu? Isso se chama ter um hábito de vida céssio, ser preso, ser fixo no solo, ok? Todos eles são assim, presos no solo. Vamos lá, o corpo dos poríferos. Os poríferos têm um corpo simples. Eles apresentam muitos poros, ou seja, pequenos orifícios, pequenos buraquinhos. Pensa no Bob Esponja, ele não é cheio de buraquinho? Então, os poríferos são assim. Por isso que eles são chamados de poríferos, eles possuem poros. É essa característica que dá o nome deles. Poríferos são animais com poros. Poríferos significa animais com poros.
E é por isso que muitas vezes chamamos eles de esponjas do mar. Por quê, gente? Pensa na esponja que tem na sua casa, lá na pia da cozinha. Deve ter uma esponja para lavar a louça, não tem? Então, você molha ela e você aperta e sai tudinho. Ela é cheia de poros, que a água entra e pode sair também. A mesma coisa acontece na esponja do mar, entendeu? A água entra nela pelos poros, pelos buraquinhos e sai. A água passa por dentro dela. A água entra dentro do corpo dela. Vê aí na imagem, essa imagem aí na página 137. Deixa eu botar aqui. Tá vendo aqui, ó, uma esponja. Tá meio embaçado, né? Vê aí no seu livro que é melhor. A esponja tá aí, ó, cheio de buraquinho, tá vendo? A água entra nesses buraquinhos. As esponjas, elas falam que elas filtram a água, porque a água entra nela e sai, ela dá uma filtrada na água. Tá aí, ó, as esponjas do mar filtram a água. E por isso são chamados de animais filtradores. A água entra nos poros da esponja e sai por um buraco que tem na parte de cima do corpo dela. Ela entra aqui, olha, essa imagem aqui você vê. Ela entra pela lateral e sai por cima, viu? Entra pela lateral e sai por esse buraco de cima. É assim, ela meio que filtra a água, ok? Então, as esponjas também podem ser chamadas de animais filtradores, porque ela filtra a água entra pela lateral dela. Vou usar o cilindro e fingir que é uma esponja. A água entra aqui, ó, pela lateral e sai aqui por cima. Ela dá uma filtrada na água. Virou para a página 138. A 138, na verdade, nós vamos pular, ok? Não tem como nós fazermos. Vamos para a 139. Tem aí, olha, 7 razões do porquê as esponjas do mar são animais muito legais. Vou ler, tá? Esponjas foram os primeiros animais da Terra. Um novo estudo sugere que as esponjas existem há pelo menos 640 milhões de anos, ou seja, 400 milhões de anos antes dos dinossauros e 100 milhões de anos de qualquer outro animal. Eles estão aqui. Alguns são gigantenormes, é o nome que se dá. No Havaí, existe uma esponja do mar do tamanho de uma minivan. Pensa, minivan, um carro. São mais de 3,5 metros de largura e 2 metros de comprimento. Os biólogos marinhos acreditam que ela tenha aproximadamente 2.000 anos. Seria então o animal vivo mais velho do mundo. Elas se regeneram. Se você despedaçar uma esponja, não faça isso, em milhares de pedaços microscópicos, os pedaços vão se unir e se regenerar, formando várias novas esponjas. Regenerar é voltar a crescer, entendeu? Você arranca, mas ela se une ao pedacinho que você separou e ela volta a crescer. Elas podem ser um escudo químico para a defesa. Imagine o quão difícil é se defender sem se locomover, ela não sai do lugar. Por isso, há um tipo de esponja que desenvolveu um escudo químico. Ela é conhecida pelo engraçado nome de crambe-crambe e é capaz de criar um grande círculo químico para afastar os predadores. Então, esse estudo aí, ele diz que as esponjas são os animais mais antigos que existem, exatamente por essa capacidade que eles têm de se regenerar. Por mais que você tente destruir, ele tem a capacidade de crescer novamente, tá? Então, o primeiro grupo que nós estudamos são os poríferos, que também são chamados de esponjas, que eles são filtradores da água. A água entra e sai por ele, tá? Primeiro grupo dos invertebrados. E o segundo grupo são os quinidários. Vamos descobrir o que são os quinidários. Os quinidários são animais aquáticos também, vivem na água e a maioria no ambiente marinho, ou seja, água salgada. Eles, no grupo deles, existem os animais de vida séssil que ficam presos e também tem os animais de vida livre que podem, né, nadar. Ou seja, se locomovem. Os quinidários, exemplos, são as anêmonas do mar. Olha aqui o que são as anêmonas do mar. São as águas vivas. Olha aí também, que é uma água viva. As caravelas, olha aí o exemplo.
e os corais. São exemplos de quinidários. Pensa no filme do Nemo. Aí na imagem tem aí um peixe palhaço, né? 2 peixinhos palhaços. Que o Nemo, né? O Nemo é um peixe palhaço. E eles estão dentro de um quinidário. Isso aí que eles têm é um quinidário. Pensa no Nemo. Lembra na casinha dele com o pai dele? Olha aqui. Catei na internet uma imagem do Nemo com o pai dele. É um quinidário isso aí, ó. Onde ele vive. Tá vendo? Isso aí é uma anêmona do mar. Esse lugar onde o Nemo vivia. Os peixes se protegem ali dentro. Peixes pequenos, né? Então, é um exemplo de quinidário, viu? Exemplos de quinidários. Esse quinidário que o Nemo vive, por exemplo, né, no filme, ele é um quinidário de vida céssil, que fica preso no solo. Não tem vida livre, não consegue se locomover, ok? Virou para a página 140. O corpo dos quinidários. Ao longo da vida, a maioria dos quinidários pode apresentar 2 fases, e seu corpo é diferente em cada uma dessas fases. A fase de medusa, em que o animal é livre e pode nadar, e a fase de pólipo, em que ele é céssil, ele acaba se prendendo ao solo. Apesar de apresentarem formas diferentes, os pólipos e as medusas têm estruturas em comum. Tanto as medusas, que é quando ele pode se locomover, quanto quando ele está preso ao solo, quando ele é sócio, ele possui boca. A boca também funciona como ânus. Olha que coisa, né? Diferente, engraçado. O mesmo lugar onde ele se alimenta é onde ele coloca para fora o que não precisa. A boca tem a mesma função que o ânus, é o mesmo lugar. E ele tem os tentáculos, né? Eles são compostos disso, boca e tentáculos. Os tentáculos, eles servem para se defender e para capturar as presas também. Tá vendo? Aí na imagem tem 2. Aí nessa imagem ao lado mostra tanto ele medusa, né? Ele ainda consegue se locomover, e depois quando ele se prende ao chão, que ele vira um pólipo. Como os quinidários, eles se alimentam de outros animais. Então, como os quinidários se alimentam de outros animais, eles são carnívoros, né? Eles comem animais pequenos, menores. Aí, ó, observe a imagem a seguir e veja diferentes tipos de quinidários, né? Formas de vida dos quinidários. Tem os césseis, que são presos ao chão. Tá vendo aí, ó? São as anêmonas. Olha aqui. E os corais. Coloquei aqui para vocês verem e vocês podem ver aí no livro também. Exemplos de quinidários césseis, presos ao chão. E tem os quinidários livres, que tem aí no livro, ó. A água-viva e a caravela. Tô botando aqui para vocês também, ó. Água-viva e caravela. Esses são quinidários livres que podem viver livre, que podem se locomover, tá? Então, vimos 2 tipos de quinidários, que são os de vida céssil, que são presos ao chão, que aí temos a caravela, os césseis, que são presos ao chão, temos os corais e as anêmonas, e são os de vida livre, que podem se locomover, que tem a água-viva e a caravela, ok? E os quinidários, eles possuem uma célula especial que libera uma substância urticante. O que é uma substância urticante? É algo que encosta na sua pele e te dá ardência, queimação. Eles têm isso. E com isso, eles conseguem paralisar a presa, fazem a presa sentir uma dor, uma queimação, paralisam e acabam pegando essa presa, né, para comer. E também serve como uma defesa dele. Essas células são chamadas de quinidócitos e estão em maior quantidade nos tentáculos desses animais. Quando encosta, né, quando entra em contato com a nossa pele, pode causar queimaduras. Tem às vezes a gente vai no mar e fala, cuidado que esse mar tá cheio de água viva. Por quê? Porque se encostar em você, ele te queima. É uma maneira dele se defender, entendeu? E geralmente os quinidócitos, né, que eles ficam geralmente nos tentáculos, que é exatamente onde acaba encostando na sua pele. Entendeu? A água-viva e caravela, se encostar em você, pode te queimar. Mas porque eles têm essa característica mesmo. É característica dos quinidários, tá bom? Aí embaixo, ó, leia o texto a seguir para saber o que fazer em caso de acidentes causados pelo contato dos quinidócitos de águas vivas com a pele das pessoas. Aí é uma noticiazinha, né? Queimaduras por
por águas-vivas tem redução de 95% no litoral do Paraná neste ano. É uma curiosidade. Os casos de queimaduras por águas-vivas no litoral do Paraná tiveram uma redução de 95% desde o início deste verão, no comparativo com a temporada passada, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. O que fazer em casos de queimaduras? O Corpo de Bombeiros do Paraná orienta que, caso seja tocado por um desses animais, o banhista use a própria água do mar, vinagre ou soro fisiológico gelado para limpar o local, pois eles impedem que o veneno do animal siga entrando pela pele e também alivia a dor. Uma dica é procurar um posto de guarda-vidas para ter orientações e também passar o vinagre, que fica à disposição dos banhistas em borrifadores. Em caso de pessoas com alguma predisposição alérgica, que apresentarem dores pelo corpo, mal-estar ou vômito, é preciso ficar atento e buscar atendimento médico imediatamente. O que não se deve fazer quando for queimado por uma água-viva? Encostar na área afetada, pois pode queimar a mão e espalhar o veneno para outras partes do corpo. Jogar água doce no local, isso só irá potencializar o veneno. E coçar e esfregar, não se deve fazer. Então, dicas do que fazer quando você é queimado, quando você encosta numa água viva. Aí na página 141 tem algumas imagens e você vai marcar se essa imagem é um porífero ou um quinidário. Os poríferos são as esponjas, lembrando. E os quinidários são águas-vivas, caravelas, corais e anêmonas. Aí tem aí algumas imagens. Essa primeira imagem tá aqui, olha. Isso aí é o que, gente? É um quinidário, né? É uma água-viva. Tem aí, ó, possuem células especiais denominadas quinidócitos. Ou seja, se encostar, queima. Essa segunda imagem possui muitos poros no corpo. É uma esponja. Vê que em cima ela é aberta. Tá vendo? É quando a gente falou, a água entra pela lateral e sai por cima. Olha aqui a esponja. Esse aí produzem substâncias urticantes. Isso aí já é um quinidário de vida séssil. Tá preso ao chão, né? É uma anêmona. Aí de baixo, filtra a água. Tem a capacidade de filtrar a água. Também é uma esponja. Tô botando as imagens aqui. E esse último aí, a maioria possui uma fase de vida livre e uma fase de vida que fica fixa, de vida séssil. São os quinidários. Tá aqui a imagem desse último. E assim a gente termina no livro. Agora você vai fazer da página 77, tô abrindo aqui na página 77, até a 80, tá bom? Fala exatamente sobre o que nós falamos hoje, dos quinidários e dos poríferos, tá bom? São nomes difíceis, novos pra vocês, mas não são, o assunto não é difícil, é simples, tá bom? Só é novo. Tchau, gente. Estudem. Beijo.